Me chamo Emanuel Santos e hoje vou falar um pouco sobre um artigo da disciplina de pesquisa operacional ministrada pelo professor Cassiano Razan. O nome do artigo é O uso da programação linear na produção do creme de açaí. Esse artigo foi elaborado pelos autores Adriano Marinheiro, João Vitor de Holanda, João Marcos da Silva Oliveira, Nicole Maria da Silva, Lara Joana Cardoso e Bel Pereira da Fonseca. Para dar uma introdução aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o consumo do açaí. O açaí representa altos valores nutricionais e é uma importante fonte de alimentação diária na região norte do Brasil. A forma tradicional de consumo é tomar o açaí gelado, com farinha de mandioca ou tapioca, ou então em como as outras regiões que eles misturam o açaí com leite condensado, leite em pó e diversificado, de acordo com a região. Também é consumido fazendo um pirão de farinha e comendo com peixe assado ou camarão se for da região norte. O fruto do açaizeiro é um energético natural, fonte de vitaminas e minerais como ferro, cálcio, fósforo e uma rica fonte de antioxidante. A mania entre a prática de atividade físicas é um ótimo repositor de perdas energéticas e um alimento supercalórico. Com essa demanda crescente ali pelo mundo fitness, o açaí com o seu mercado vem tendo bastante crescimento por conta da demanda, né, em relação a esse mundo fitness. E esse artigo ele vem buscar maneiras e métodos que façam otimizar esses recursos. Uma das principais pautas aí é como otimizar ao máximo para ter tanto retorno ali nas indústrias quanto ter maior qualidade na produção. Aqui no resumo ele fala bastante em relação a essa otimização dos recursos, que ele se preocupa também com os lucros e proporcionando uma alimentação saudável ao cliente, né? E juntamente com os doces, frutas e guloseimas, que tem também, que ele fala um pouco. Aí as palavras-chave são a pesquisa operacional, programação da produção e a otimização. Na introdução aqui ele fala um pouco sobre a empresa, ali, diversos setores almejam maneiras mais eficientes de melhorar suas atividades, logo buscando por métodos que otimizem a rotina e a tomada de decisão. Nesse contexto, uma alternativa eficiente é a descrição de seus processos por meio de modelos matemáticos e estatísticos com finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o comportamento do negócio e também otimizar ao máximo, né, ali tanto os gastos quanto o que está tendo de lucro, né, quais seriam as melhores maneiras para se manter a qualidade e também ter um maior lucro perante ao produto. Aqui ele fala um pouco mais sobre ali a parte do avanço considerável da pesquisa operacional em cada conceito do programa de linearização, né, que foram inseridos. Ele fala um pouco mais. Essa parte aí, eu acredito que a gente já se aprofundou bastante ali na nossa disciplina, né, que é a parte da programação da produção, que é programação linear. Ele fala mais de maneira geral o que é cada coisa, né? Como é que funciona ali os métodos, o método simplex, como a gente viu na última aula também. E aqui eu vou falar mais um pouco sobre a metodologia em si do artigo. A fim de evidenciar as ocorrências que surgem nos mais diversos ambientes, sejam elas empresariais, científicos, humanos ou sociais, é fundamental escolher uma forma de pesquisa que facilite as análises, o planejamento e o desenvolvimento. Aí, conforme esse autor Gil, uma maneira de averiguar as ocorrências de uma forma mais empírica e comparar as visões teóricas com o que de fato acontece na realidade, é essencial seguir um modelo conceitual operativo. Qual seria o modelo operacional operativo? Seria esse modelo que tem uma classificação ali das coisas, né? Que tem um objetivo, uma abordagem, um procedimento, como aqui pode ser dito aqui na nossa figura 3, ó, que é a classificação da pesquisa. A classificação da pesquisa científica tem por meio da natureza, objetivo, abordagem, procedimento. A natureza seria aplicada, né? O objetivo seria descrito, a abordagem seria qualitativa e o procedimento seria o estudo do caso, né? Como é que vai ser abordado de maneira, qual vai ser os métodos que a gente vai utilizar, né? Aí a criação da função objetiva e das restrições, ou seja, a modelagem matemática que descreve o comportamento do processo produtivo do creme de açaí, necessita de um método de investigação científica indutivo, visto que parte de uma análise dos fatos ou fenômenos onde é necessário averiguar as causas como a premissa de gerar uma conclusão mais assertiva sobre o assunto, né?
Eles estão tentando ser ao máximo ali mais objetivo e ao máximo otimizar os produtos e os processos. Qual seria a análise de problema? A análise de problema é o seguinte: a empresa é uma empresa nova, né, de 12 anos apenas, e sua promessa é produzir com eficiência, trazendo satisfação ao consumidor, como foi dito. Eles querem maiores qualidades e também eles querem tornar mais produtiva e mais lucrativa para eles também, né? E um sabor instigante aos mais diversos paladares. É formada por 19 funcionários, nos quais são discriminados da seguinte forma: 2 gestoras e proprietárias, 3 motoristas, 6 ajudantes operacionais, 3 da manutenção e 5 da área administrativa. A empresa atualmente produz 5 tipos de produtos, dos quais um para o outro apenas os insumos. E a figura ali também, né? Como é que eles vão usar em vasilhas, muda também ali a forma de embalagem para cada um dos tipos de produto. Aqui ele botou um fluxograma do processo de fabricação do creme de açaí. Primeiro a gente tem o início ali, que é a chegada da matéria-prima, né? Como pode ser a polpa do açaí, ou então o próprio açaí mesmo, fruto congelado, para eles poderem depois fazer a moagem ou algo do tipo para recolher a polpa. Tem a armazenagem da matéria-prima, determinar as quantidades que serão utilizadas, levar até o local de processamento. Aí depois vai a máquina de trituração, como eu disse ali, que é o moedor, né, para poder texturizar só a polpa, a pesagem do produto acabado e armazenagem no estoque, que é o fim, né? A chegada na matéria-prima sempre acontece vários problemas, né? Como tem um problema de atrasar, tem um problema também de estragar, né, por meio da qualidade ali direitinho. Mas aqui nesse mapeamento facilitou muito na elaboração das restrições do problema, porque dá para trazer uma visão geral e ao mesmo tempo eles podem, como eu posso dizer, eles podem abordar de maneira mais sucinta cada fase aqui desse fluxograma. Ali na chegada da matéria-prima, eles podem pegar ali quais são os prós e os contras, onde eles podem melhorar na chegada. Ali ele pode pegar sozinho ali, só a base da armazenagem da matéria, onde seria melhor para armazenar. E assim ficou mais fácil deles verificarem em relação aos problemas, né? Aqui na figura 5, ó, aparecem os freezes para a estocagem dos açaí. Os freezes também são importantes, né? Eles têm que sempre se manter limpo para ter maior qualidade do fruto ali, maior qualidade também em relação à demanda de energia, né, que gasta. Quanto mais o freezer estiver sujo, com mais resistência, mais energia ele vai atuar também, né? Aqui fala um pouco sobre a função objetiva do problema. A função objetiva do problema seria otimizar ao máximo ali os processos, e seria o quê? Aumentar o lucro e diminuir ali os gastos e ter maior qualidade. Essa seria a função objetiva do problema. Aqui ele bota um direitinho aqui como é feita a equação Z, que é a função que busca a otimização. As incógnitas até são os coeficientes e são as variáveis do problema, né? Aí aqui tem as variáveis x1, x2, x3, x4, x5, como a gente já fez ali em diversos problemas da pesquisa operacional. Aqui tem os produtos das empresas, que é a embalagem de 220 gramas com granola, a caixinha de 260 gramas, o pote de 900 gramas, o pote de 2 quilos e o balde ou caixa de 5 quilos. Aqui tem o lucro por cada unidade vendida e aqui ele já mostra a nossa equação máxima, né? Máxima a dizer ali, que seria que de acordo com os dados coletados na empresa do creme de açaí, sendo divididos em produtos fabricados e seus respectivos preços de venda. Portanto, a nossa função objetivo do problema é essa aqui, max dizer, né? Aí aqui eles botaram errado, eles botaram 260, mas é 2,70, né? X1, mais R$ 3 ali x2, mais 11,45 x3, mais 3,35 x4, mais 35,90 x5. Essa daí já é a nossa equação da função objetiva ali, né? Do problema. E quais seriam as restrições do nosso problema? As restrições do problema de maximização são divididas em 4 partes. A primeira foi obtida mediante a capacidade máxima da fábrica em produzir açaí. Aí está aqui, né, a nossa capacidade máxima aqui, que é até 780, né, menor ou igual a 780.
De até são as variáveis, ou seja, o número de cada produto a ser produzido, os coeficientes são a capacidade de armazenamento de cada pote, isto é, o peso unitário de cada produto, e 780 quilos, ali, como eu disse, né, representa a medida de quanto a empresa pode fabricar durante um dia de trabalho. A empresa necessita atender uma demanda diária de cada produto, e a tabela mostra direitinho aqui a quantidade de cada um dos produtos. Como eu já disse ali o nome dos produtos, né, a demanda diária aqui, ó. E aqui ele bota aqui uma das nossas inequações, né? Aqui o tempo de trabalho também para cada um dos processos ali e o número também de produtos fabricados durante aquele tempo, naquele período aí. Em 20 minutos são fabricados ali 100 embalagens de 229 gramas de conganola ali de açaí, né? 80 caixinhas de 260. Tudo isso é 20 minutos. Aí eles podem também verificar em relação como é que eles podem para diminuir o tempo e aumentar também o número de produtos fabricados, né? Aí aqui tem aqui as nossas matérias-primas, né? Que é o xarope de guaraná, a quantidade dele 30 litros, a polpa de açaí 140 quilos, a banana ali para também acompanhar, muitas das vezes o açaí, né? 150 quilos. Aí tudo isso convertido em equações, a gente tem essa inequação, 0,09x1 mais 0,11x2 mais 0,37x3 mais 0,82x4 mais 2,051x5 menor ou igual a 320, que é a quantidade máxima ali, né? Os resultados e as discussões são que vale salientar, né, que a melhoria da proposta e o resultado obtido não levou em consideração os pedidos fora da demanda determinada e os fatores econômicos quase favorecem mudanças sazonais, né? Estas restrições que não foram consideradas são conhecidas como relaxão. Não houve possibilidade de acrescentar tais parâmetros, pois a empresa não tinha dados concretos sobre o assunto e necessitaria de novos estudos para levantar esses valores. Ele está botando aqui todos a parte descritiva ali, né? O que a gente tem que levar em consideração também para poder fazer ali a parte dos resultados e da discussão. A nossa função objetiva está ali, objetivo, lucro máximo. A gente teve um valor de lucro bem bom, foi de 8.836 só de lucro ali. Na parte reservada para objetivo, na mesma linha, tem uma célula que indica o lucro máximo na operação. Pode ser visto na coluna valor ali, né? Portanto, ao levar em consideração as restrições transcritas, o lucro máximo foi esse de 8.836. As nossas variáveis, né? O valor final. Aqui temos todas as nossas restrições, o resultado, a nossa forma, que a gente não poderia ultrapassar ali o valor de 780, né? Os nossos status e a margem de atraso. Aqui temos outras tabelas com as variáveis ali, com todos os resultados, com todas as análises direitinho, né? Tudo especificado. Essa aí é uma parte mais específica ali do que ele teve. É bom dar uma olhada ali direitinho para ver como foi, como é que eles funcionaram em relação a esse lucro. Aí tá, aqui tem outra tabela de restrições ali, né? Restrições de capacidade, restrições de demanda. E aqui, na conclusão, o, os autores falam, né, que o trabalho ali analisou a empresa localizada em Marechal Deodoro, uma empresa de 12 anos, que utiliza a polpa de açaí na fabricação de 5 produtos diferentes e tamanhos diferentes, ou seja, não tinha nenhuma programação da produção baseada nas restrições do processo, de modo a empresa não destinava seus esforços para produto mais rentável, né? A empresa não via o seu lucro, ela não via também em relação à qualidade, como elas poderiam otimizar os processos, né? E o artigo em si ali, ele viu que fazendo esse tipo de serviço melhorou bastante, né? Porque a empresa ali teve o lucro e teve, como posso dizer, organizou melhor ali a sua empresa, né, em relação a isso. Aí, ao visar essa necessidade, foi devolvida uma série de equações para modelar e entender melhor o processo produtivo do açaí, assim tomar decisões com assertividade. Na resolução dessas equações, a função objetiva obteve um valor equivalente a 8.836 ali, com a quantidade de cada produto bem definida para chegar no resultado ótimo.
que foram a x1 ali, né, que é a nossa primeira variável, x2, x3, como eu já disse, x4, x5, e o fluxograma do processo da empresa expôs que uma das atividades que retém grande responsabilidade na qualidade do açaí é a estocagem final do produto, que acaba o produto acabado ali, né? A mesma acontece em freezers. Esse estoque consome muita energia e por isso uma parcela expressiva dos custos envolvidos da empresa era em questão da energia. A importância da quantificação de cada produto com critérios de resolução do Simplex fez com que a empresa destinasse o espaço nos freezers da melhor forma possível, também de maneira mais limpa, né, mais consciente, sem perdas e com as mais certeza, ao colocar apenas o que vai aumentar a lucratividade de acordo com as restrições do processo. E com a análise dos resultados obtidos, é importante analisar algumas variáveis do processo, como exemplo a matéria-prima, pois houve uma sobra de 0,031 e apesar de uma quantidade relativamente baixa, isso é visto como desperdício. Dessa maneira, é relevante acabar com esse tipo de sobra total. E outro é estar relacionado com o tempo. Apesar de não ser considerados alguns parâmetros de modelagem, é importante estudá-lo mais profundamente. Para estudos futuros, deve-se aprimorar ainda mais a modelagem do processo, ou seja, levar em consideração os outros quesitos inerentes e intermitentes ao processo. Como ele diz lá, ele não levar em consideração também ao tempo ali que pode ser desperdiçado em relação à matéria-prima, né? E outros tipos de imprevistos que pode acontecer ao longo do caminho. Entre outros, né, que tem muito mais aí processos que pode se aprofundar mais para poder ter maiores rentabilidades e maior otimização do processo. Aí, como a empresa se encontra em processo de desenvolvimento ainda, né, uma empresa teoricamente nova, ainda não tem um levantamento e análise dos indicadores de produção, não possui estudos mais efetivos e a demanda ou do setor específico de planejamento e controle da produção. Além disso, possui uma certa resistência por parte da alta gerência e fornecer informações que ajudaria no processo de modelagem. É, e assim aqui acabou o nosso artigo, né, que eles botaram de referência, de onde eles tiraram, né, ali toda a parte dessa pesquisa operacional ali, direitinho. Espero que o nosso artigo tenha ficado claro e caso vocês tenham alguma dúvida pode me chamar ali, que estou disponível às dúvidas, né? Mas muito obrigado aí pela consideração e até a próxima. Tchau, tchau.